louvar a Deus, né? Pela oportunidade de estar mais um momento aqui com os irmãos. Estivemos aqui de uma outra vez e para nós é sempre um carinho de Deus para nós quando o Senhor nos dá essa chance, essa oportunidade de compartilhar com a igreja, né, os conteúdos que Ele promove para nós, né? Eu creio que o pastor Levi, quando nos convocou, quando nos chamou, ele determinou assim para nós, a princípio, que nós escolhêssemos o tema para estar aqui com os irmãos, né? Mas depois, eu creio que o Espírito de Deus moveu e nos proporcionou um tema, né? Para que nós estivéssemos aqui discorrendo, né? Refletindo acerca do que a igreja do Senhor, hoje o corpo de homens, né, de Cristo, em todas as igrejas, estão precisando ouvir, e eu creio que o Espírito de Deus, Ele é poderoso para trazer a nós conteúdos suficientemente capazes de alcançar as nossas necessidades, amém? Seja o que for, seja o que for promovido pelos ungidos do Senhor, ali pela igreja, no intuito de trazer crescimento, amadurecimento, trazer cura, trazer para a igreja um tempo saudável para nós, né? Em família, porque somos, na realidade, como visto pelo Espírito de Deus, como os cabeças, né? Somos os cabeças dos nossos lares, vamos dizer assim, né? Homens de Deus maduros aqui, em idade. Eu creio que esse seja o desejo do Senhor, a cada dia complementar mais e mais em nós o desejo de nós assumirmos por completo, né, essa grande responsabilidade de estar à frente, né, de nossas famílias aqui representadas, né? Então, o que for necessário o Senhor trazer para curar a igreja, curar a noiva, nós temos até comentado acerca disso, que o Senhor tem promovido uma cura da noiva, né? Curar a noiva é curar a igreja no todo, né? Naquilo que ela necessitar para esse tempo. Nós precisamos estar certos disso, de que o Senhor quer promover hoje uma igreja saudável, isenta de algumas coisas, a isenção de algumas coisas que porventura possa ter entrado. Então, eu trouxe aqui, Deus nos trouxe pelo conteúdo do homens, os homens comprometidos com a verdade. Esse é o tema do nosso encontro, homens comprometidos com a verdade. Então nós vamos falar desse tema, e eu, no decorrer dos dias, estava me buscando e tal, e aí Deus me deu graça de nós anotarmos, escrevermos algumas coisas acerca desse conteúdo, homens comprometidos com a verdade. Então eu escrevi e eu senti um desejo de trazer esse conteúdo para os irmãos. Se eu tão somente falasse aqui do conteúdo que Deus nos concedeu, né, ficaria assim bem vago e tal, mas eu quis, pela misericórdia do Senhor, falei, bom, eu vou compartilhar com os irmãos para que eles levem. Aí eu cheguei na copiadora, ali na Xerox, né, para fazer. Eu já estive na cidade, depois voltei e fui lá para tirar uma cópia para os irmãos, e eu peço aos irmãos que me perdoem pela qualidade, porque eu tenho um conteúdo até bom aqui, mas quando eu pedi para que eles fizessem ali a cópia, a impressora deles desconfigurou, né? Desconfigurou o conteúdo, mas dá para os irmãos entenderem aí, né, com carinho, mas a mensagem não vai deixar de ser observada, passada, né? E até, se porventura houver uma outra oportunidade, eu trago até um conteúdo, até passo o link né, o pastor, aí depois o pastor tira e tá bom, mas pode passar para os irmãos. Enquanto isso, eu quero agradecer, né, mais uma vez. Eu e minha esposa fomos convidados para estar aqui, né, porque nós, quando somos convidados, quando ela é convidada para participar em algum outro local que ela vá, também nós vamos junto, porque quando ela vai, eu libero a minha esposa do trabalho, para a palestra que ela vai, mas eu libero ela
orando por ela. Eu sei que ela está em casa agora ali, mas também está pedindo ao Senhor que Ele venha nos cobrir aqui e que tenhamos aí um momento abençoado. Então, eu quero já avançar aqui com os irmãos, já entrando aí nesse contexto. Homens comprometidos com a verdade, né? Eu creio que esse tema é favorável porque vai falar de um compromisso. Homens comprometidos com a verdade. Fala de algo que eu preciso, né? Eu preciso entender a minha participação, meu compromisso com quem? Quem é a verdade, né? Quem é a verdade? A verdade, nós sabemos que o Senhor, Ele, no contexto ali, já quando Ele já estava para ascender, Ele dá aos apóstolos noção, né? Noção dessa verdade, desse caminho e dessa vida, amém? Foi no momento ali no 14 que Ele declara que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, nós precisamos compreender que os homens que têm um compromisso com a verdade, eles precisarão ter o quê? Ter uma intimidade maior com o próprio Senhor. Eles precisarão ter com o Senhor um compromisso de entender, porque naquele mesmo aspecto, naquele mesmo momento, houve ali uma interrogação no coração de Tomé. Houve uma dúvida também no coração de Filipe. Todos dois, tanto Tomé quanto Filipe, tiveram uma dificuldade ali no tocante ao que o Senhor falara a eles. Nós vamos ler esse texto, mas queremos entender que o compromisso, o que é o compromisso? O compromisso, homens compromissados com a verdade. Então o compromisso fala de quê? Aí nós vamos buscar um pouquinho para dissecarmos aí esse contexto desse compromisso, que nós precisamos entender o que é isso, porque compromisso eu tenho porque estou ali já há um tempo no Estado, eu estive há um tempo na aeronáutica, então eu tive que entender o meu compromisso com a minha instituição, eu tive que compreender o meu compromisso com a União. Hoje eu estou compromissado com o Estado, porque trabalho ali, já estou há um pouquinho de tempo aí, já para também estar em casa ali pelo Estado, já estou em casa pela aeronáutica, agora vou estar em casa pelo Estado. Foi a oportunidade que Deus nos deu de trabalho, mas eu entendi que eu precisava, na realidade, me comprometer. E esse comprometimento que eu tive com o Estado, eu tive ali com a FAB, foram momentos assim que me deu graça para que eu pudesse ali desenvolver, pela misericórdia, quando aos 25 anos eu me converti, e a partir dali eu tive que entender que eu não estava mais compromissado tão somente com aquilo que eu um dia houvera entrado, né, a oportunidade que eu tive de entrar nas Forças Armadas, e depois eu entendi que o meu compromisso não era tão somente, pura e simplesmente, com a União, com a FAB. Eu tinha um compromisso com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu comecei a entender que meu compromisso não poderia ser tão somente, meramente, compromisso de estar indo e voltando e cumprir os meus horários, cumprir os meus deveres, mas eu tinha, além daquilo ali, de tudo que fiz até então, aos 25 anos, eu entrei aos 18, né, entrei como soldado e tudo mais, fui permanecer ali por 40 anos dentro da FAB. Então eu tive que desenvolver um compromisso, eu precisava, na realidade, fazer com que as pessoas entendessem que eu estava compromissado. Eu vestia a camisa verdadeiramente, eu me uniformizei, eu estava uniformizado, eu estava com o 10º, com o 7º, e tudo que mandava eu estava lá, estava vestido de Fabiano, vamos dizer assim. Estava lá, servindo as Forças Armadas ali no decorrer. Então eu tinha um compromisso. E as pessoas que me conheciam porque, na verdade, sempre onde ia, falava que eu estava ali servindo a FAB. E quando chegou o momento de eu me desligar, ainda fiquei mais um pouquinho de tempo, ali por 10 anos, mas o Senhor me deu graça de nós termos feito um bom momento.
Deus me deu graça de nós passarmos ali um bom tempo, e tudo que hoje eu, quando volto a ter a minha unidade, que é ali no HFAG, na Ilha do Governador, eu tenho ali a satisfação de ver as pessoas quando nos encontram, e aquele prazer, aquela alegria. Poxa, Francisco, volta! Eu falei, volta não, já tem agora outros planejamentos no Senhor, porque enquanto estava aqui, no período em que me foi concedido, o Senhor me deu graça de entender que eu teria que fazer para o homem, mas fazendo como se estivesse fazendo para ele. E foi assim que nós passamos ali o período. Então, entendemos isso, que comprometimento é isso, é envolver-se, é expor a perigo, é perda e é tomar compromisso. Então, é envolver. Compromisso é isso, é envolver, é se expor também, se expor a perigo, é perder também, porque nós perdemos um pouquinho da saúde, amém? Perdemos até perder, tem perda de saúde, irmão, porque você fica naquela condição ali, se esgota, se esmera para fazer o melhor, então você se dedica, isso também é compromisso, faz parte do compromisso, faz parte do comprometimento, amém? Então, é importante que nós saibamos que homens comprometidos com a verdade, eles vão ter que se expor, eles vão ter que perder também, eles vão ter que andar com compromisso, aleluia, né? Tem tudo isso, porque até nós colocamos aqui, o envolver, né? Homens que se envolvem, por exemplo, se nós formos sair para o evangelismo, nós temos que nos caracterizar que somos da igreja Nova Vida de Coelho da Rocha, então fazemos uma camisa, vamos nos envolver e vamos fazer o evangelismo. Isso é envolvimento, compromisso com o céu, amém? Com a glória, compromisso com o Senhor, e também compromisso com o ministério, compromisso com a denominação. Estamos aqui, fomos plantados, então é um compromisso, né? E também expor ao perigo, também eu lembro de Atos 20, 24, quando vai falar, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, amém? Isso é também Paulo falando acerca de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Então é importante que eu cumpra a carreira do qual ele foi chamado. Então é importante que eu e você entendamos que o envolvimento, o compromisso envolve isso, em nada ter a sua vida por preciosa, porque você vai ser chamado para se expor. O Senhor falou que iria enviar os seus discípulos em meio a lobos, amém? Então nós sabemos que vamos ser enviados aí em meio a situações adversas à nossa vontade muitas das vezes, mas o compromisso feito, então é algo que eu não posso de forma alguma retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então eu preciso avançar, para que na realidade o meu compromisso com a verdade ele possa se evidenciar com poder e com graça, amém? Então, a perda vai falar, quando Pedro disse, Senhor, deixamos tudo, não há aquele que tenha deixado o pai, mãe, amém? Por causa, e receberá. Então, essa perda de achar que está perdendo, porque a convocação, muitas das vezes, acha que é inadequada. Não, o compromisso com o Senhor gera essa convicção, essa certeza de que eu preciso, quando convocado, me apresentar. Se eu não me apresentar, eu estarei gerando um mal-estar para aquele que nos convocou, amém? Então é importante que eu entenda isso, porque ter compromisso é saber que teremos que nos envolver, expormos ao perigo, perder e também tomar compromisso. Tomar compromisso é o quê? É como um dia eu fiz com a minha esposa, tomei compromisso me aliançando a ela. Então eu estou compromissado, todos que me veem, todos que conhecem, sabem que nós nos casamos lá em 2000, e de lá para cá temos estado assim juntos, construindo algo juntos, para que esse compromisso possa ser
evidenciado diante de Deus e também diante dos homens. Isso é compromisso, é aliança feita, que eu não posso de forma alguma desfazê-la por qualquer momento que porventura possa eu estar passando ou também ela está passando, porque seremos provados, amém? Todo compromisso, ele também será provado, amém? Será provado, certamente será provado. E agora, homens comprometidos com a verdade. Que verdade é essa? Então eu quero ler com os irmãos o texto ali de João 14, só para nós darmos base aqui no tema, né? Falando acerca do tema, só para nós contextualizarmos rapidamente aqui, João 14, o que nós já comentamos acerca. Jesus vai falar, só para não demorarmos, o texto de João 14 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. Estou no 3 agora. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ele fala de que vós, quem? Os apóstolos que estavam ali com ele, naquele momento, né? Que precedia a sua ascensão, a sua ida até o Gólgota. Ele estava ali falando de um momento que ele iria passar, mas também ele disse que, aleluia, que mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, Jesus, né, nesse momento, ele presume não, ele sabia o que estava no coração dos seus apóstolos, e ele disse: vós mesmo me conheceis, e sabeis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis, o tendes visto. Amém? E disse no 8, e disse Felipe ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido? Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, ele, com essas duas indagações ali, tanto Tomé quanto Felipe, demonstrou que ainda havia um desconhecimento profundo dos apóstolos quanto a tudo. Mas o Senhor não se preocupa muito com o contexto deles não terem assim um certo conhecimento acerca da profundidade do que ele estava dizendo. Porque o Senhor sabia que quando o Espírito Santo fosse enviado, iria esclarecer muita coisa que até então eles não tinham compreendido. A compreensão, muitas das vezes, do conhecimento do caminho ou do compromisso, muitas das vezes ainda não chegou, ainda não foi gerado na minha vida ou na sua vida. Tanto que Tomé e Felipe tiveram algumas dificuldades. Possa ser que nós, aqui estamos agora, tenhamos ainda algumas dificuldades para rompermos como Deus gostaria que rompêssemos. Possa ser que eu tenha, possa ser que você tenha ainda algumas dificuldades na compreensão profunda do que o Senhor de repente deseja para nós nesse tempo. Possa ser. Por quê? Porque que onde estava Tomé? Talvez Tomé não tenha estado naquele culto quando o Senhor promovera algumas coisas mais profundas. Então, quando muitas das vezes eu me ausento da presença, eu não estou no lugar onde devo estar, isso talvez vá para o futuro me ocasionar algumas perdas do entendimento. E aí, uma hora essa ausência do entendimento e do conhecimento vai fazer diferença na compreensão. Quando se for exigido de mim, quando
me lançar em fé, vamos dizer assim. Estamos sabendo que está tendo um culto nas quinta-feiras, né? Nas sextas-feiras. Então, uma ativação da fé no coração dos irmãos. Então, isso faz com que aqueles que estiverem mais inteirados acerca do aspecto do conhecimento da palavra, vai ter um pouco mais de facilidade de se lançar em fé. Por quê? Porque é todo um conjunto, é uma unidade de conhecimento que vai fazer com que na hora da necessidade eu lance a fé, eu coloque a minha fé em ação. Então, por isso é que o Senhor estava cobrando deles ali, que quando vocês me veem, vocês me veem o Pai. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de vocês olharem para mim e ver o Pai? Porque tudo que eu faço, eu vejo meu Pai fazer. Então é importante que, no contexto da nossa caminhada, nós estejamos centrados, olhando para o Senhor, os movimentos em que o Senhor, na realidade, nos adequa, porque Ele tudo que faz para que você o conheça, e o conhecendo, vocês vão conhecer, nós conheceremos o Pai na sua totalidade. Será que já estamos do jeito que Deus nos quer? Eu pergunto aos irmãos, será que já estamos do jeito, da forma como o Senhor quer que nós estejamos? Eu lanço essa pergunta, mas os irmãos, será que já estamos prontos da forma como Deus gostaria que nós já estivéssemos para esse tempo agora, para esse tempo? Será que já estamos? Será que falta algo? Como alcançar? Será que já estamos na condição em que Deus queira que nós já estejamos? Homens comprometidos com a verdade? Eu preciso, na realidade, conhecer que o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então eu posso, sabendo disso, me lançar, amém? Me lançar em fé, me lançar. Quando eu conheço, eu me lanço. É como uma criança que, quando o pai cuida, o pai trata, a mãe cuida, a família cuida, a criança tem o que? Uma estabilidade de confiança naquele lar, porque ela sabe que a ausência daquelas pessoas que cuidam vai ser para ela algo tremendo. Por isso que muitas vezes, na ausência da mãe, na ausência do pai, a criança fica desestrutura emocionalmente, porque existem muitos de nós, até mesmo porque na perda dos nossos pais na infância nos trouxe muitas sequelas emocionais. Mas o Senhor, quando Ele entra para, na realidade, trazer uma paternidade saudável para mim e para você. Paternidade saudável. Filhinho, estou contigo. Eu vou gerar em ti uma estrutura. Aí o homem que nós esperamos que quando chegue a uma posição em que temos que sacar dele e lançar, lembra de Isaías 49, que é como flecha na aljava do valente? Você e eu seremos como flecha na aljava se tivermos o conhecimento de quem o Senhor é. Aí esse compromisso vai ficar bem alinhado. O compromisso que com a verdade não vai ter ninguém que... Eu vou falar do relativo e do absoluto. A verdade que o Senhor espera de mim e de você é absoluta. Amém. A verdade é absoluta. Porque a relatividade, o relativismo que nós muitas das vezes ouvimos hoje e tem chegado forte para tentar, na realidade, nos pegar, o relativismo, é isso que muitas das vezes faz com que nós saiamos da verdade e nos comprometamos com o que é relativo, com aquilo que na realidade é meia boca. É meia boca. O que é relativo é meia boca. Mas eu preciso, na realidade, entender que eu preciso ficar no absoluto. O absoluto é a verdade. Jesus é o absoluto. A verdade é absoluta. A verdade que não pode ser negociada. Eu não posso negociar a verdade. Porque quando se negocia a verdade, eu me esfrio. E quando eu me esfrio, eu estou prestes a apostatar. Porque o diabo joga pesado para que eu saia da estrutura
estrutura, ele está ali fora me esperando, só querendo que na realidade eu vacile, eu caia, para que ele na realidade entre com a estrutura que é uma estrutura relativa, que não tem muito a ver. Aí você fica naquela, se é, será que é ou não é? E aí quando for ver, você está negando, apostatando. Aí é Hebreus 6, foi iluminado, e agora, mas nós vamos, se houver oportunidade, nós vamos falar disso. Aleluia. Talvez estejamos como os bandeirantes do Evangelho. Lembra de, lá em São Paulo tem a Avenida Raposo Tavares, é o nome de um bandeirante. E tem a Fernão Dias, também, duas avenidas, que o nome dos bandeirantes, que foram homens que foram buscar os escravos, aqueles escravos fugidos, os índios também, eles estavam naquele afã. E hoje o Senhor nos chama também para que nós, no Evangelho, tenhamos um trabalho nesse aspecto. Quando saímos para evangelizar, saímos em busca das almas perdidas, das almas escravizadas. Esse é o compromisso que eu preciso entender, que preciso manter acesa a chama do compromisso pelas almas. Homens compromissados com a verdade. Jesus é a verdade, ele quer vida. Amém. Ele quer almas. O que ele quer é almas para o reino. Então eu preciso me enveredar por essa questão na qual agrada a Deus, que são as almas. E se porventura diz que aquele que ganha alma, sábio é. Então a sabedoria que eu adquiro quando estou envolvido com desejo, quando eu desejo, só quando eu desejo ganhar alma, então as coisas já começam a clarear para mim, porque eu já estou adequado, eu estou num compromisso que realmente agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comentei aqui acerca dos bandeirantes. Eu comentei acerca dos bandeirantes porque os bandeirantes eram homens de missão, eles tinham uma missão. Nós também, como chamados servos para uma missão específica com propósito, nós também precisamos entender que o Espírito que está em nós quer nos impulsionar na verdade, para na realidade adquirirmos o que realmente é precioso para o reino. E o que é precioso para o reino? As almas perdidas. Lá na primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, vamos rapidamente ler esse texto, porque meu pastor, se não der para tudo, aleluia, glória a Jesus. Lá a primeira carta, a epístola de João, no capítulo 5, vamos rapidamente ver aqui, porque irmãos, como cresce, nós vamos deixando o Senhor falar, e aí a coisa cresce e tal, e a gente entende que o Espírito, ele... No capítulo 5 de 1 João, no verso 18, vamos ler aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não o quê? Não vive em pecado, não peca. Mas, estou lá em 1 João, primeira carta, João, capítulo 5, no 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a quem? O que de Deus é gerado, conserva a quem? Conserva a quem? Porque eu preciso me conservar na presença, amém, meu amigo? Eu preciso gerar em mim uma condição que me favoreça a permanência na verdade. O homem compromissado com a verdade. Então, quando ele está compromissado com a verdade, ele fica enraizado, porque ele sabe que a qualquer momento ele será tomado. E diz o texto que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas a nossa natureza é adâmica. A nossa natureza é a natureza decaída pelo pecado. Mas você não pode, de forma alguma, se adequar
Não vos conformeis com o mundo, que relativiza todas as coisas. Não vos conformeis, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Esse nascimento promove em mim um incômodo, amém? Um incômodo em você, um incômodo em mim, para que eu possa gerar aquilo que a verdade realmente deseja e espera de mim. A verdade que a Cristo espera de mim, Ele espera que eu, na realidade, esteja que eu me associe com todas as minhas forças naquilo que porventura fui chamado, fui comissionado, porque há um comissionamento da parte do Espírito agora. Então eu vou entender isso, como diz aqui, mas o que é nascido, o que é de Deus, o que é gerado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno o quê? Não toca, o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno, está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Ele dá o que? Entendimento para conhecermos o que é o que? Verdadeiro. Quem te dá o entendimento e conhecimento para que você saiba o que é verdade ou o que não é verdade é o próprio Senhor. Ele está vindo, e nessa vinda o Senhor vem com força agora, dando à igreja um tom diferente. Está tocando um tom diferente agora. A igreja precisa ouvir o tom do Espírito agora, a voz do Espírito agora, para saber qual é o tom que nós precisamos entoar nessa hora. Para as almas eu trabalho com pessoas, eu trabalho com colegas no trabalho, eu preciso estar ligado nas madrugadas orando para saber quando chegar lá o que falar para eles. Amém. Eu preciso saber o que eu vou falar. Então eu já estou orando para que o Senhor force uma situação, para que eu nessa situação eu entre firme ali. Amém? E comece ali a estabelecer a verdade que realmente tem conduzido a nossa vida. Por isso é que o compromisso se envolve, o compromisso se expõe, o compromisso perde, faz perder, o compromisso se aliança com a verdade. Amém? Isso é um homem compromissado, eu me exponho, e ali só tem doutores, né? Então, amém? Pós-doutorado e doutorado e tal, e a gente naquela situação ali. Amém. Estou fazendo aqui a minha parte técnica, então eu vou fazer, mas o Senhor concede-nos sabedoria para no tempo exato. Aleluia. É no exato. A verdade ela vai sendo, aleluia, introduzida aos poucos, porque não há homem conhecedor de grandes culturas que não tenha sede de Deus, que não tenha necessidade do Senhor. Precisamos tão somente, na sabedoria de Deus, esperar o tempo certo, o tempo exato, para estabelecer aquilo que é a necessidade que cada um deles tenham. Aleluia. Glória a Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Só para terminar o texto aqui, então, o entendimento para conhecermos a verdade, o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Amém? Ele vai falar, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ponto final. Se ele fala que este é o quê? É o verdadeiro Deus e a vida isso é coisa absoluta para Deus. Não é relativo. Ele não relativizou. Ele é meio Deus. Ele é mais ou menos a vida eterna. Não. Ele é Deus e a vida eterna. E ponto final. Tem até uma dessas meninas locutoras eu falei ponto final. Da melodia, ela fala depois de ponto final. Ponto final. É ponto final. Amados, agora vamos entrar rapidamente aqui. Sei que não vai dar para esgotar, mas vamos em frente aqui.
né? Agora vamos aí para a lição, né? Aí para a lição, para o conteúdo, não a lição, né? A gente está acostumado a falar de lição, toda hora de lição, escola bíblica, tudo mais, né? A introdução. Agora, vamos mostrar nessa introdução a nossa realidade, amém? O contexto aqui é mostrar para mim e para você a nossa realidade dentro desse absolutismo e desse relativismo, amém? Se a verdade realmente eu estou nela e se você também está. Vamos ver se estamos. O homem, após todas as orientações dadas por Deus, agora de forma permissiva, amém? Depois de todas as orientações dadas, agora de forma permissiva, vive do fruto da natureza permanentemente passiva, aos efeitos da raiz tortuosa da queda. Então, o homem agora, de forma permissiva, ele se permite. Eu digo, não estou dizendo o homem num sentido genérico, o homem no todo. Ele agora se permite, porque tem uma natureza, tem o arbítrio, então eu posso. E faz, tanto que Nimrod, o que ele fez? Ele desejou e construiu. Mas o Senhor chegou ali naquele lugar. Eia, desçamos e confundamos. Você pode até desejar, até enquanto Deus permitir. Porque a tortuosidade do início, ela nos acompanha. E aí o Senhor sabe que vai acompanhar, o Senhor sabe que pode ser que aconteça um tropeço, ele até pode, mas ele vai, na realidade, se manifestar. O Senhor é aquele Deus que se manifesta aos seus filhos, aos seus, para, na realidade, até mesmo com o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, lembra ali no Sul, aconteceu alguma coisa para chamar a atenção de alguns, se não de todos. Vamos acordar, porque o Senhor faz dessa forma, ele abala a terra para que na realidade eu acorde. Então a tortuosidade do fazer, do compromisso não assumido com a verdade, faz com que até a terra seja transtornada. A terra está sendo transtornada devido à forma como nós estamos tentando conduzi-la pela nossa própria força do nosso braço. Então o homem está também sendo acometido por aquilo que na realidade, as suas decisões, vamos dizer assim, amém? Então, sendo então submetido ao que é uma forte influência dominante das ações contrárias à verdade. Então, as influências contrárias à verdade traz o quê? E por causa da tortuosidade, traz com que eu erre o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a tortuosidade existente na minha vida, nas nossas vidas, faz com que em alguns momentos das nossas decisões eu decida mal, porque outro talvez naquela mesma situação já decidiu daquela forma. Então se eu acompanhar, eu acho que não vou também errar muito não. Então eu vou para o tribunal e vou abrir mão do meu casamento, eu vou abrir mão, porque muitos estão fazendo, não está dando nada, está tudo certo, acho que Deus até está concordando. Então eu entro aqui. Eu não luto pela verdade, pelo qual eu chamei Deus para a existência do meu casamento. O que eu faço? Eu estabeleço o que a sociedade, o que o mundo estabelece como, amém? Como até o aborto agora está vindo forte aí para que se legalize. Então eu vou firme. Então se eu porventura, então eu vou relativizando o que não é para relativizar. Eu vou aceitando. E no que eu aceito, a verdade vai ficando um pouco mais. Então eu, quando vejo, eu estou totalmente caído, esfriando, e quando não, apostatando da fé. Aleluia. Que influência é essa? Que eu deixei de ser o que preciso ser. Quando eu deixo de ser o que eu preciso ser, essa foi uma dedo que eu coloquei aqui. Quando eu deixo de ser o
que eu preciso ser, eu deixei de ser o que Deus desejou que eu fosse. Então, se eu deixei de ser o que Deus desejou que eu fosse, então aí eu começo a perder. Quando Pedro negou, e aí apontaram para ele: tu és um deles. Aí ele permaneceu naquele momento ali, porque estava com um sentimento meio no temor de ser até morto e tudo mais. Então ele deu vazão àquele sentimento, foi dando vazão, até que o galo cantou. Aí quando cantou, ele lembrou da voz do Senhor dizendo que ele o negaria. Então, o que ele temeu, o que ele sofreu, porque ele sabia que a partir dali ele iria perder. Ele sentiu a perda da presença, e a perda da presença do Senhor, a perda da presença da verdade, a perda da presença do caminho e da vida, estava se retirando ali naquela hora, naquele sentimento, por causa daquela conduta que ele relativizou. Ele não permaneceu naquilo que era absoluto, porque ele tinha já ouvido. Ele falou: jamais, Senhor, jamais te deixarei, jamais, pelo hoje mesmo tu vais me negar, hoje mesmo, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. Então o Senhor sabe, te conhece e me conhece. Então não adianta eu querer, eu tenho sim que me analisar, eu preciso me analisar, para ver se eu estou verdadeiramente na verdade, e não posso de forma alguma me demover dela, não posso sair dela, tenho que permanecer. O homem compromissado com a verdade, ele tem que, o quê? Como já falei, ele tem que se envolver, ele tem que perder, até que se porventura se envolver, se expor, né, na perda, tem que realmente se aliançar, para que Deus possa estar falando ao coração. Aqui eu vou, mais um adendo que nós trouxemos aqui. Aqui o adversário tem ganho espaço na vida de cada um, se valendo dos acúmulos vividos por conta das iniquidades herdadas de seus pais, e por esse motivo Satanás prevalece por conta das legalidades encontradas, amém? Então eu sei que em alguns momentos o que eu herdo se eu não der importância para as minhas heranças, então eu preciso de entender que as minhas heranças, aquilo que eu recebi, as orientações que eu tive, eu passei por alguns lugares a princípio, porque os meus pais me orientaram, ou me mal orientaram, porque eles também estavam ignorando algumas coisas, mas me orientaram, porque na minha casa também, eu nasci ali no convívio de pessoas, minha avó espírita, minha mãe também estava ali em meio envolvida naquele momento ali, embora muito trabalho, mas ela se envolveu, meu pai católico. Então nós fomos conduzidos assim. Então eu herdei algumas condutas paternas, de heranças. Então aquilo ali eu preciso agora em Cristo, na verdade, me adequar. Eu preciso me adequar, porque se eu permanecer com alguns resquícios, relativizando o que eu era no passado, permitindo com que entre no meu sentimento alguns valores anteriores, eu sei que de alguma forma as deformidades vão surgir dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, até mesmo no ministério, posso eu confundir as coisas, misturar as coisas. A mistura vem porque eu passei por um veio hereditário ali de situações anteriores, onde o adversário vai buscar ali, ele vai buscar a raiz tortuosa, ele vai buscar o que é tortuoso para na realidade trazer aquilo que possa ser que te agrade um pouco. Meu pastorzão aqui, ele no passado ele tocava um cavaquinho, o homem era bom no cavaco, amém? Cavaquinho e tal. Eu era ali no botequim do Império, eu ia para Marquês, estava lá, ele no botequim. Quem conhece o Império Serrano aqui? Alguém conhece o Império Serrano? Então, era carnaval, eu estava lá, cara. E muitas das vezes, irmãos, se nós não vigiarmos,
pode ser que aconteça. Então eu preciso estar vigiando. Como disse Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 5. Preciso, porque o adversário vai ficar babando, porque sabe que em mim tem uma iniquidade. Iniquidade me concebeu, amém? Iniquidade fui formado. Eu fui formado em iniquidade. O adversário sabe disso. Que houve algumas situações e ele vai tentar de alguma forma se prevalecer disso. Aí os homens compromissados com a verdade têm que fazer o quê? Tem que vigiar. Eu preciso vigiar, para que na realidade, se porventura estiver aí acontecendo alguma coisa, se já tiver algum sentimento, alguma situação acontecendo, eu preciso sinalizar para o Senhor: Senhor, estou sentindo algo esquisito aqui, que eu sei que isso aí não provém de ti, estou sentindo, a minha carne está, aleluia. Lembra? Não, carne, não, peraí. Lembra aqui, não lembra aqui. Lembra de Davi? Depois de Davi veio quem? E Salomão. Depois de Salomão veio quem? E Roboão. Irmãos, a linhagem comprometida. Teve ou não teve um comprometimento naquele veio ali? Teve um comprometimento, irmãos. Então, o apetite para as coisas que na realidade o adversário sabia que poderia acessar, foi um acesso. É um acesso que eu tenho, que você possa ter. Então o adversário vai querer ir ali naquele acesso que você sabe. Aí agora o celular está muito acessível para que o adversário te induza a alguma coisa. E aí você vai perdendo o compromisso com a verdade. Vai relativizando, é TikTok, e tal, é YouTube, é Facebook. E quando você dá você dá uma escapule, você dá uma escapulidinha, aí eles trazem a mensagem para você, eles trazem a oferta também, eles trazem a oferta assim para você, para que você permaneça ali, e daí a pouco é uma, é duas e tudo mais, aí a contaminação já chegou. Percebemos, meu pastor, quanto tempo? Percebemos que por muito tempo temos aceitado com normalidade e naturalidade as oscilações comportamentais do homem, sem estabelecer uma inconformidade prática. Amém? Então, as coisas estão acontecendo aí, naturalmente eu vou me acomodando, eu vou aceitando naturalmente, porque não há quem fale para mim que aquela prática ali é uma prática que pode dar ruim, pode dar. Aí, como não tem ninguém que me chame a atenção, eu vou naquela prática ali e que ninguém se oponha à minha prática, porque tornou-se uma prática, depois torna-se um vício, e depois disso aí, meu pastor, para tirar aquilo ali, para arrancar aquilo ali, só muita oração e jejum. Porque o adversário entrou justamente na prática daquilo que na realidade era uma raiz tortuosa da minha vida. Eles sabem. Roboão até desejava ser um homem melhor do que foi o pai. Ele até desejava ser um homem melhor que foi o pai, mas ele não suportou a pressão. Irmão, vem uma pressão sobre você de engano, que se você não tiver na verdade absoluta, você vai negar, você vai ceder. E no que você cede, a mentira ela entra, o engano entra. E aí é a raiz que vai dar, na realidade, crescimento a todas as outras demais coisas. Todas as outras demais coisas vão começando a acontecer quando eu relativizo. Então, estabelecemos uma conformidade prática que confronte tais hábitos. Então, os meus hábitos precisam ser confrontados. Se eu não confrontar,
passo a aceitar aquilo que na realidade é condenável diante de Deus, diante do Senhor. O fato de vivermos sob os efeitos de um mundo moderno, secularizado, tudo tem se tornado muito relativo. E com a tolerância crescente de fatos graves e em muitas vezes aceitos como condutas normais, também é normal. Hoje você ouve aí algumas coisas do que aconteceu aí alguns dias aí e tal, é normal. Agora é normal as condutas erradas, os enganos. Aleluia. É normal. É normal, e aí aquilo entra e você, por não poder fazer muita coisa diferente, aí você se adequa, se conforma, e aí nessa conformidade você acaba gerando um afastamento. Porque tem que ser aqui dentro você, não vos conformei no teu espírito, no teu coração, embora você ouça, embora você veja, mas aqui dentro não deixa de forma alguma criar uma estrutura, porque é a estrutura que se forma dentro que faz com que todo o arcabouço ele fique comprometido, todo. Aí já é, aí a tortuosidade leva a algumas práticas contrárias à nossa natureza, à nossa criação. Fomos criados como homens. Deus nos vê como homens e vê as nossas esposas como mulher. Então, as práticas tortuosas e aceitas, elas vão sendo tão banalizadas, aí tal, daqui a pouco, aí entra, daqui a pouco é dentro da nossa própria casa, que as coisas vão, e eu vou aceitando, me conformando, e a palavra não se conforme, você não se conforme, porque se você bater de frente, irmão, se você bater de frente, você bate hoje, você bate amanhã, você não se conforma, eu não me conformo, se eu não me conformo, aí você vai para o joelho, não me conformo, que na minha casa isso esteja acontecendo, na minha casa não. Eu sei que aqui do lado, ali, mas Senhor, na minha casa não, porque eu criei, eu gerei, na minha casa não, Senhor, eu não me conformo que isso possa ser possível, na minha casa não. Aí o adversário fica querendo somente fazer uma leitura do teu comportamento, porque quando a notícia chega, você não faz nenhuma reação, você acha que a coisa é normal, você leva a coisa na normalidade, você acessa aquilo de bom coração. Não, vamos ver o que Deus possa fazer, vamos esperar o menino, a menina e tal. É a aceitação, a secularização das coisas. Esse mundo presente, irmão, Senhor, por isso que Jesus traz força para buscar a igreja, porque ele também deve estar por aqui de ver tanta baboseira. E se eu me conformar, a igreja fica na sua... Irmãos, o que acontece é que as contaminações vão chegando, e se você não tiver de olho, quem vem lá? Pode até vir, mas não vai permanecer da forma como está. Pode até vir, isso você não vai falar diretamente, mas você vai no teu coração, não me conformo, Senhor, porque se tu trouxe, é para ser tratado aqui nesse lugar, vai ser tratado. É para ser tratado. Se você negociar aquilo que Deus não negocia, Ele não abre mão porque tem princípio. Ele não abre mão porque tem princípio. Se é princípio, é princípio. É verdade, é verdade. Então fica na verdade, para ver se você não vai ser um homem compromissado com a verdade, com aquilo. Tem é compromisso com a verdade. É compromisso com a verdade. É compromisso com a verdade. Aleluia. Aleluia.
tudo que se torna, tudo que tem se tornado relativo e com tolerância crescente, tá? Fatos graves, e muitas vezes aceito como condutas normais, coisas intoleráveis até, e quando não, até hediondas, coisas hediondas o que é hediondo, irmãos? É coisa que não cabe, não dá para me suportar a coisa como foi feita. Aí o fato se torna hediondo, e quando se torna hediondo, a coisa é uma pena de reclusão. Quando a situação gera, é reclusão sem progressão de pena, sem sol. Mas enquanto nós estivermos nesse sistema, aí a coisa fica frouxa. Mas nós sabemos que tem lugares que a coisa é meio séria com relação a algumas condutas. E as condutas, se lá fora, irmão, se lá fora, em alguns lugares, o princípio é bem atuante, porque diante da presença do Eterno, vai ser de qualquer maneira. Por quê? Não pode. Não aceito. Estou compromissado com a verdade. Pelo compromisso que eu tenho com a verdade, eu tenho contra ti que toleras, Jezabel. E essa tolerância, que muitas das vezes nós abrimos mão de um fato um pouco mais contundente, de entrar um pouco mais, entra na minha casa e na tua casa. O adversário quer que minha casa e a tua casa se comprometa, e que depois de comprometer a tua casa, aí você vai vendo no trabalho e tal, mas na casa do Senhor, aqui não. Por isso é que lá em Efésios, já recebeste o Espírito e tal. Nós ainda nem ouvimos falar acerca do Espírito. Então, irmãos, a palavra é a palavra que traz regra para o meu contexto de vida e para as minhas atitudes. Aleluia. Então, quando não hediondas estão sendo implantadas, ficando a população submetida a própria sorte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora eu só vou ler rápido aqui. Vocês já ouviram falar da Agenda 2030? Agenda 2030? Quem já ouviu falar Agenda 2030? Agenda 2030. Nós estamos em 2024. Então, 2025 é um preparo, 2026 é um outro preparo, 27, 28 e 29, quando chegar 2030, a agenda já está pronta. Quem tem agenda aqui? Amém. O mundo secularizado já está com a agendinha prontinha. Quando chegar 2030, apresenta a agenda e tal. Aí o sentimento globalizado e tal. Então, irmãos, não vos conformeis, porque vai tentar de alguma forma te formatar. Amém? Vai querer te formatar, mas eu tenho compromisso com a verdade, não vou deixar que de forma alguma a formatação da agenda me... Aqui o que prevalece é a agenda do evangelismo, é a agenda da oração, a agenda da oração, a agenda do jejum, a agenda do propósito, é a agenda do monte, é a agenda, essa é a agenda, essa é a nossa agenda. Outra agenda, estamos fora. Quando não nos importamos com o que Deus se importa, seremos atingidos certamente pelos efeitos da banalização. Banalizar, porque você banaliza o que não é para banalizar, e quando você banaliza o que não é para banalizar, o
Deus não abre mão, Ele não abre mão. Então aí, quando você negocia para se acomodar, para que você possa se acomodar, eu me acomodo. Essa poltrona, ela é linda. Acomoda ou não acomoda, irmãos? Você chega do trabalho, irmãos, eu vou para a igreja. Aí, para a igreja, o culto. Louvor, noite. Aí o trabalho pesado. Irmãos, é ou é? Porque nós nos acomodamos, porque a coisa está um pouco confortável. Ficou confortável. Não estou dizendo de forma alguma, porque só um dia. A segunda-feira muda todas as coisas. Não é isso. Não é isso. Mas é porque o Senhor está nos observando. Ele quer saber se eu estou ou não estou conformado com algumas coisas. É isso. Quem vai dar a resposta somos nós para Ele, que não estamos satisfeitos. Muito obrigado, Senhor, por esse ambiente saudável, salutar, que eu vou para a igreja e tenho ali os meus irmãos de anos. Meu amado, 90 anos. Aleluia. Aí, o irmão que estava conosco lá, falou que ele ele evangelizou aqui. Amém? Foi recebido, né? Foi recebido, evangelizado. Lê João, lê Mateus, lê. Aí está aqui. Quanto? 30 anos. Não é isso? 30 anos. As suas palavras enraizaram o homem na rocha. As suas orientações foram conselhos que estruturou o homem. Quantos outros mais esse homem não? Amém? Compromisso com a verdade. Faz isso com que você, na realidade, seja um mentor. Seja aquele que vai mentorear vidas para o Pai. Na verdade. Isso é compromisso. Tem compromisso com a verdade, então daqui a pouco você está sendo levado lá para a congregação para ser voz lá. Porque o que você faz no ambiente salutar, você é digno de ser levado para ajudar lá no processo de crescimento. Irmãos, vocês estão vendo aí, o conteúdo é grande, mas eu não vou me alongar. Eu estava lendo isso tudo, irmãos, olha, eu me maravilho com o que Deus traz para nós em alguns momentos. Eu digo, não sou digno, Senhor, mas tu é bom. Só vou ler só esse parágrafo aqui, irmãos. Esse aqui. Quando não nos importamos com o que Deus se importa, certamente seremos atingidos certamente pelos efeitos da banalização. No texto de Romanos, do apóstolo, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É necessário que, de uma forma inconformada, amém? Diga inconformada. De uma forma inconformada. Aleluia. Eu não posso me conformar. Se o texto está aqui, e se ele é verdade, se eu considero o texto de Romanos 12 uma verdade, eu não posso me conformar. Não posso. É necessário que de uma forma inconformada busquemos mudanças para essa realidade. A consequência da banalização, eu coloquei aqui embaixo, a consequência da banalização tem como efeito o esfriamento e, por fim, a apostasia.
em outros textos. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Você vê, tem muito mais coisas aqui, mas... Irmãos, é uma realidade, é ou não é uma realidade o que nós estamos vivendo dentro da perspectiva de relativizarmos algumas coisas que não podemos relativizar, porque aceitamos como normal coisas que não são mais para nós. Porque se eu aceito hoje, a atmosfera, né? A atmosfera e a visão da igreja hoje chegou ao ponto em que chegou, porque viemos tolerando. Mas cabe a nós, homens comprometidos com a verdade, que é o tema do nosso tema, comprometidos com a verdade. Senhor, onde falta a verdade em mim? Primeiro vamos começar por aqui, em mim. O que falta de verdade em mim? O que falta? O que falta de verdade na minha casa? O que falta de verdade no meu ambiente de trabalho? E o que na minha congregação? E aí você faz essa análise, o Espírito que está em você, que não mente, ele não mente, ele tão somente te dará sabedoria para você tratar com aquilo que na realidade está gerando, foi gerado em mim e você. Ele vai te dar sabedoria para saber como é que você vai se comportar para neutralizar o engano que já entrou, que você já cedeu aí. E aí ele vai tratar aqui, porque aí vem o quê? Porque quando nós não temos condições de nos apresentar, aí entra a vergonha, porque alguma conduta minha trouxe vergonha, eu não tenho condições de bater de frente. Então você conserta a tua casa, por isso foi isso, conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí ele foi para a parede, orou, Senhor, tal. Volta lá, fala com ele. Eu vou acrescentar ele mais 15. Vou dar ele mais 15, vou dar ele mais algum tempo de oportunidade para que ele possa fazer o que eu quero que ele faça. Aleluia, 15 minutos foi o acréscimo. Então tem alguns de nós que está no acréscimo. Nós estamos no acréscimo de Jeová. Estamos no acréscimo. Porque a tolerância já era para ter limado. CTI e vamos embora. Mas o Senhor está dando um pouquinho mais de oportunidade. Ele está acrescentando os nossos dias. Então, Ele quer que nós geremos para nós, geremos para o nosso lar, geremos para o nosso trabalho, ambiente de trabalho, ali na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa congregação, e assim o fogo vai pegar nesse lugar. Aleluia. Cheio de homens inflamados, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade. Amém? Meu pastorzão? Glória. Bem, vamos orar, né? Vamos orar porque é tempo de orar. Queria compartilhar rapidamente um versículo. Deixa eu usar aqui a tua espada aqui com os irmãos, dentro de tudo isso que o nosso pastor Francisco já trouxe aqui para nós, que nos sacudiu, né, irmãos? Nos sacudiu. E não podemos, de forma alguma, diante de tantos fatos, né, tolerarmos o intolerável, né? De fato, eita, de fato, que Atos capítulo de número 4, só para a gente orar, versículo de número 23. Atos 4, obrigado, meu pastor, 23.
diante aqui, diz assim para nós: e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo de número 29 agora. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho de Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Todos foram cheios. A partir daquele momento já estava decretado que a igreja nunca mais seria a mesma. Depois que Pedro decidiu resistir às ações do Sinédrio, que o queria proibir de proclamar o nome do Senhor naquela região, ele pôde declarar: não posso deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido, quebrando assim o poder do relativismo. Não posso deixar de falar. Hoje você, homem, carrega uma história que te proíbe de não falar daquilo que tu viu, daquilo que você ouviu para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para os seus vizinhos. Está decretado pelo Senhor. Não posso deixar de falar. Por mais que a forçação de barra do inferno, por mais que a forçação de barra do mundo tente nos enquadrar numa realidade que não pertence a nós, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Aí, meu irmão, sabemos que eles conferenciaram-se entre si e disseram: ó, não tem como negar que um sinal notório foi feito através desses homens, então vamos tentar pelo menos calar a boca. Mas aí veio a ousadia do apóstolo, acreditando que se ele resistisse o sistema, Deus seria com ele. A confiança do apóstolo era essa: se eu resistir o sistema, Deus não vai me deixar sozinho. Se você resistir o sistema que está tentando manipular sua casa, sua família, sua mente, seus princípios, Deus vai te honrar. Para quem você fala, Deus vai te honrar. E quando Pedro expõe, meu pastor, para a igreja qual foi a atitude deles, então a partir daquele momento a igreja explodiu em glória, porque a sua liderança, porque os seus representantes não negociaram e nem relativizaram os valores. Tem valor na tua vida aí, meu irmão? Tem princípio moral, tem princípio ético, tem princípio profético na sua vida, que não vai ser filho que vai mudar, que não vai ser parente que vai mudar. Na tua casa, quem manda é o Senhor, e é os valores dele que prevalecem. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que diante desse tempo de calamidade, 7.000 não se dobraram, Senhor, a manipulação de Jezabel, e nem, Senhor, as malignidades de Baal, Senhor. Diante, Senhor, desse tempo de dificuldade,
teus filhos conosco, Senhor. Deus, a Pedro aqui nesse lugar, Senhor. A João aqui nesse lugar, que precisa voltar para o seu lado dizendo: eu resisti. Que precisa ter uma história para contar, que precisa ter um legado para deixar. Eu resisti. E a Bíblia diz que todos unânimes levantaram a sua voz. Eita! E o Senhor, por meio da oração que foi proferida, declarada por aqueles homens, moveu-se o lugar. Um terremoto santo aconteceu naquele lugar. Meu irmão, nessa hora, meu irmão, as estruturas da legalidade estão sendo abaladas, meu irmão. Na tua vida, na minha vida, as estruturas do legalismo estão sendo abaladas, porque você decidiu se posicionar, meu irmão. Se posiciona. Que é isso? Porque na atmosfera da tua casa, quem manda é o Senhor. Não tem palavrão, não tem bebida, não tem pagode, não tem maldição, porque lá dentro tem alguém que já venceu o sistema caído desse mundo, que está tentando de alguma forma apertar, manipular e pressionar. Resiste mais um pouco, meu irmão. Resiste mais um pouco. Como já foi dito aqui, Jesus está às portas. Resiste, meu irmão. Firme. Que é isso? Paulo escreve aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eita. Amém? Faz de mim, Senhor, santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graça serei. Senhor, santuário, meu louvor. Faz de mim, Senhor, santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário, teu louvor. Mais uma vez, faz de mim. Nós precisamos, Senhor, santuário, santo, puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Pode aplaudir o Senhor bem forte, meu irmão. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Se você creu nessa palavra, você recebeu. A Bíblia diz que tudo é possível por crer. Vou chamar aqui o Rael, o Leandro. Nós vamos cantar uma canção antes de nós encerrarmos. Depois eu queria chamar os homens, ficasse todo mundo aqui em cima, e nós pastores aqui embaixo, vamos fazer tirar uma foto, todos juntos.
Vem cá, pastor Ignaldo, está lá atrás. É o pastor que me ajuda aí nesse trabalho na sexta-feira. Depois nós vamos tirar uma foto. Estende suas mãos para cá. Querido Deus, obrigado por essa noite tão preciosa e gratificante que o Senhor ainda está nos concedendo. Te damos graça pela presença do pastor Francisco, pastor Renato, por tudo que foi feito, falado. Palavra, Deus amado, de exortação, palavra de ânimo para todos nós, para que possamos continuar a te seguir e servir como verdadeiros homens de Deus. Meu Deus amado, nos ajude, para que não nos afastemos da tua verdade. Continua, Deus, usando o teu servo, pastor Francisco, pastor Renato, também nessa caminhada. Que onde quer que eles forem estiverem, esteja a tua presença. Guardamos e os livrando de todo mal, juntamente com a sua família, igreja a qual eles fazem parte. Como sacerdote, como pastor, eu abençoo a vida do pastor Renato, a vida do pastor Francisco. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que todos os irmãos digam amém. Amém. Um aplauso para o nosso Deus. Amém. Peço que os homens venham aqui sobre ali. Nós vamos ficar ali na frente, os pastores, vamos tirar uma foto.